Olá, que bom que você está aqui hoje. Você está vendo que hoje eu estou divulgando esse vídeo num dia que não é o nosso dia normal de divulgação de vídeos. Mas tem um bom motivo para isso. É que eu quero comemorar com você o Dia dos Pais. Talvez você não seja pai, mas você tem o seu pai com você, ou você tem o seu pai na lembrança, ou você tem filhos e, portanto, você é pai. E a figura do pai sempre nos remete àquela pessoa que nos ajuda na nossa caminhada. De uma forma ou de outra, os nossos pais sempre estão com a gente, sempre nos ensinaram, sempre nos orientaram, e essa orientação é fundamental para o nosso crescimento. Então, hoje, de maneira egoísta, eu vou conversar com Simval Santos da Silveira, um cidadão florianopolitano de quase 80 anos, apesar de não parecer, e que também, além de tudo que já fez na vida, é o meu pai. Então, vamos contar um pouco dessa história de como é que vocês saíram, de onde vocês moravam, lá nos anos 50. A família toda resolveu empreender um novo negócio. Perfeitamente. Se mudou todo mundo com o objetivo de tentar mudar de vida. Isso. Olha, filho, eu estava pensando profundamente nessa conversa que nós tivemos. E eu sou filho de uma família nômade. Por quê? Nascido aqui em Florianópolis, o meu pai foi removido, ele era da Polícia Militar, ele foi removido de Florianópolis para Curitibanos, Porto União, Lages, Florianópolis, Laguna, Florianópolis, Videira, e aí arrastando a nós todos. Ele era sargento da Polícia Militar, não é? E radiotelegrafista, era um especialista, um homem extremamente caprichoso. Só que quando chegou, na época da reserva dele, chegou o período de reserva, ele entrou na reserva, olhou para nós todos já grandes, né? O mais moço era eu, com 15 anos e pouco, já beirando aí os 16 anos, não é? E o que ele tinha conseguido de patrimônio nesses anos todos de vida foi uma casa no Morro da Caixa d'Água. Uma casa de, pasmem, 25 metros quadrados. Ele construiu, eu vi construir a casa, uma casinha de madeira, não poderia ter mais, poderia ser mais humilde, em cima de um terreno de 200 metros quadrados, 10 por 20. Está lá ainda até hoje o terreno, a casa já foi demolida, naturalmente, né? Aí, aposentado, na reserva, né? Reserva remunerada, ele aposentado, olhou para nós e disse assim, parece que foi ontem, eu estou vendo, na mesa da casa, né? Ele assim, olha, vocês cresceram, o mais um é o seu Simval, que já tem quase 16 anos, o mais velho era meu irmão, que tu conhecesse bem, Délio, não é? Já com 20 anos, e nós tudo pobres, morando ali na rua Campos Novos, ainda temos muitos conhecidos ali, né? E como sair dessa pobreza? Conselho para estudar ele nos dava todos os dias. A essas alturas eu já estava no antigo Colégio Estadual de Asvelho, hoje Instituto Estadual de Educação. Ele disse, só tem uma saída, vamos vender isso que tem aqui. Valia muito pouco, mas o suficiente para comprar um pequeno comércio lá na frente do então Campo da Liga. Não é? Era um barzinho e sorveteria junto, barzinho. Vendeu, botou a casa à venda, minha mãe era muito caprichosa, tudo arrumadinho, então vendeu rapidamente e nós fomos lá para a rua Bocaiúva, de frente do Campo da Liga, onde hoje é o Shopping Beira-Mar. Ali trabalhamos 5 anos e tanto, não chegou a 6 anos. Ele conseguiu arrumar um dinheirinho, comprou uma casa boa no centro da cidade, reformou, não é? E aí nós já tudo adultos, eu já com 20 anos ou mais, não é? Ingressamos na faculdade, eu e meu irmão ingressamos, nós dois ingressamos na mesma faculdade, não é? E nós dois já funcionários públicos do antigo DNR, mas com uma missão na cabeça a partir daquele momento, nos formarmos, porque ouvimos ali no Campo da Liga, ali no barzinho, nós ouvimos muitas histórias a respeito de escola, gente de primeira linha falando assim, ó, só se consegue sair da crise estudando. Nós precisamos de nível de escolaridade. Isso ele botou na nossa cabeça, os clientes ali do nosso barzinho botaram na nossa cabeça. Eu trabalhava o dia inteiro no bar, no balcão, e estudava à noite.
Chegava à noite, 10 horas, 10h30 da noite, que a aula terminava às 10h10, eu pegava o ônibus lá no edifício Paz e vinha ali novamente para Boca e começava um outro turno de trabalho que ia até perto de 2 horas da manhã, quando nós fechávamos. Isso, praticamente, quase 6 anos, 5 anos e tanto, né? Entramos na Faculdade de Direito. Na época, entrar na Faculdade de Direito era uma conquista muito grande, porque só existia uma faculdade de Direito no estado de Santa Catarina. Imagina um amontoeiro, um monte de pessoas disputando uma vaga naquela faculdade. E nós dois passamos no primeiro vestibular que nós fizemos. E aí, meu filho, as portas se abriram. Era um privilégio ser estudante de direito. Dentro da repartição, eu fui imediatamente guindado a chefe do serviço de pessoal do DNR, graças a ser estudante de direito da Universidade Federal de Santa Catarina, gratuitamente, né? Lá não se pagava nada, nem porque nós nem podíamos pagar. E aí, formado em direito, surgiram outras chances. Meu irmão foi ser delegado de polícia, fez concurso, e lá já se exigiu o curso de direito, ele foi ser delegado de polícia, e eu, em seguida, fiz concurso para procurador federal e passei. Imagina, eu ali, morador do Morro da Caixa d'Água, pobre, a comunidade toda pobre, se eu não tivesse estudado, me formado, eu não seria absolutamente nada, ou muito pouco, seria muito pouco hoje. Não é? Então, graças aos estudos, eu consegui me levantar na vida. Hoje ainda tenho amigos naquela comunidade, que é uma comunidade muito pobre, tenho lá, e digo que visito aquela comunidade periodicamente. De vez em quando eu vou lá, falo com um, falo com outro, olho, relembro todo o meu passado. Hoje aposentado, como eu estou, né? Estou fazendo uma coisa maravilhosa que eu gosto, que é escrever. Também, graças a uma faculdade, eu aprendi a escrever. Escrevo. Já tenho 4 livros publicados, não vendo, tenho essa prevalência, esse privilégio de não precisar vender, eu presenteio os meus amigos com os livros que eu faço, né? Todos, de contos poéticos, poesias, histórias que eu conto aqui a respeito da passagem da minha vida, porque tem um detalhe, viver é muito bom, mas a gente tem que prestar atenção na vida. É o que os antigos chamavam de escola da vida. Eu me lembro de todos os detalhes da minha vida, tenho memória para isso. E aí escrevi muito, tenho hoje aproximadamente 1000 textos poéticos e de contos poéticos, de tudo que passou na minha vida, meus sentimentos e etc. Então, pai, vamos recuperar um pouquinho a história lá do bar, do que vocês inventaram lá, né? Porque o bar é um bar que o vô inventou toda a parte de sorveteria, etc. E vocês foram, com o passar do tempo, desenvolvendo e inovando, né? Também já naquela época, a inovação era importante, né? Perfeitamente. Olha, tu tem um avô, meu pai, que era um verdadeiro cientista. Ele não se limitou apenas e tão somente a seguir as receitas na área de sorveteria, né? A seguir as receitas que recebeu do antigo proprietário, e nem dos livros. Ele sentava à mesa, pegava as receitas e tentava desenvolver, inovar aquilo que ele tinha na mão. E inventou uma coisa que foi fantástica, um tal do esquimó. Foi ele quem inventou aqui em Florianópolis o esquimó, que era um picolé de coco de uma delícia incomparável, com uma cobertura de chocolate que ele inventou como é que se fazia essa cobertura. Havia até espião industrial para querer descobrir como é que ele fez aquilo, que era impossível, na época, uma mentalidade, bolar uma coisa daquele tipo, né? Então, foi inventado por ele. E ele teve uma vantagem. Eu, a minha irmã, a minha mãe, ele e um primo meu que tu conheces, o Rubi, nós trabalhávamos ali, olha, igual um escravo, não é? Dedicação exclusiva ao bar, ao bar. Ganhamos muito dinheiro ali com esse trabalho. Ele ganhou bastante dinheiro. Imagina, de uma pobreza radical como nós estávamos, né? Eu ganhei bicicleta de presente, né, dele. A minha irmã ganhou bicicleta, não é?
Em seguida, ele comprou um automóvel. Sabe lá o que é ter um automóvel? Nós saímos daquela miséria e ter um automóvel, né? E eu, com 18 anos, veja só, eu saí lá do morro com quase 16. Com 18 anos, eu tirei minha carteira, não é? E dirigindo um automóvel Morris conversível, né? Saí de uma pobreza para uma situação bem melhor, né? Então, isso foi muito bom. É. Agora, tem uma coisa, isso aí é fruto de trabalho, é fruto de união da família. Quando a gente quer, não é? Além dos estudos, tem o trabalho que é necessário, extremamente necessário. Não é? Agora, se tu me permitir, e talvez até tem coisas que tu não saiba, né? A nossa família é de uma raiz, de uma origem extremamente pobre. Não é pobre, é extremamente pobre. Né? Veja que ele foi adquirir essa casinha depois de 30 anos de trabalho, que ele foi comprar essa casinha, ainda com empréstimo da Caixa Econômica Federal. Poxa. Veja só. E olha lá onde é que vai mais atrás a tua origem, né? O teu avô, Orlando Dias, um encanador, um operário. Casei com a filha dele, aí no casamento tu nascesse, né? Teu avô que tu conhecesse muito bem, não é? Sim. Um operário, um homem maravilhoso. O outro, teu avô, que é meu pai, tu também conheceste, policial da Polícia Militar, ganhando sempre pouco, e depois teve esse progresso, né? Mas o outro avô, teu bisavô, Luiz Solon da Silveira, né? Esse teu bisavô, que era pai do meu pai, né? Ele era um zelador de um albergue noturno ali no centro da cidade, que existe até hoje. Ele Na ficou Ercílio Luz ali, né? na Ercílio Luz, ele trabalhou lá 50 anos. Nossa. Em troca de quê? De um trabalhinho, de um salarinho mínimo e de um quartinho com uma sala e uma cozinha para morar que ficava dentro do albergue. E trabalhava 24 horas por dia. Não é? E o teu trisavô é que é uma novidade, talvez tu não Esse eu não saiba. conheço. Ah, pois é, nem eu conheci de nome, né? Que eu fui pesquisar lá em Laguna, era lá de Laguna. Teu trisavô, que era pai da tua avó Zulmira, né? Esse era um herói, era um mercador, tinha um barco que ele comprava mercadorias em Laguna e ia vender, imagina, em São Francisco do Sul. Ele ia Nossa. vendendo, ele parava aqui em Florianópolis, em Biguaçu, Tijuca, Itajaí, e ia até São Francisco do Sul. Tem história da vida dele maravilhosa. Né? Eu tenho até no meu blog história dele. Chamava-se Pois é. Antônio Fernandes de Oliveira. Era o pai da tua bisavó, Zulmira. Né? Nossa. Então, são novidade, ó. assim. Essa eu aprendi hoje. Pois é. O teu bisavô, por parte de mãe, que era o pai da tua avó, Lindina, era simplesmente um carregador de saco ali no cais, não é? Ali no cais ali da Rita Maria. Estivador. Como estivador. Ele era um estivador, um homem trabalhador feito um louco, né? Que era muito parecido com o teu tio Lando. Sabe? Então, são coisas assim que a gente tem que se orgulhar. Né? Tem uma raiz grande na cidade, né? Porque, de uma forma ou de outra, a história está conectada. E se vence assim, trabalhando e estudando. Eu não conheço outro caminho, não aprendi outro caminho. Né? Sempre foi assim. E esse blog que tu começou a escrever, que já faz, acho que já faz quase 10 anos, né? Isso, foi em 2011. Em 2011. Esse blog tenho lá, e são esses os meus textos, da onde eu tiro para fazer os livros. Eu já fiz 4, ia sair o 5º livro agora em junho, mas a pandemia acabou estragando meus planos. Né? Mas sairá assim que terminasse a pandemia, vai sair. Agora, a respeito dos livros, Topaz, tem uma novidade. Todo escritor quer pegar o melhor escritor do mundo para fazer o prefácio, né? Para ficar famoso o livro, foi prefaciado por fulano de tal, um grande escritor. Eu inovei, e tem muita gente seguindo meus passos. Eu inovei e fiz o seguinte: tem 4 filhos, o mais velho é tu. Né? Então, na ordem decrescente, tu, a tua irmã, o teu outro irmão e depois a tua outra irmã, os 4 livros são prefaciados
pelos 4 filhos, os filhos Sim. prefaciados. O 5º livro, quem vai prefaciar é a tua mãe. Olha, que bacana. Então, todo mundo eu não quis seguir o mesmo caminho dos demais pessoas famosas, né? Que, para mim, os mais famosos, olha, sem falsa modéstia, são meus filhos, não é? Para prefaciar os meus livros, sem dúvida alguma. Então, nesse blog eu tenho a liberdade de externar todos os meus sentimentos, as minhas experiências da vida estão todas lá. Tem histórias fantásticas de pessoas que até podem duvidar da veracidade, mas são verdadeiras. O que tem ali de fantasia é muito pouco. Não chega a fazer sombra, não é? Muito pouco. Depois eu vou botar o endereço do blog aqui no vídeo, para quem quiser visitar o blog e conhecer as histórias lá. Mas olha, pai, nós estamos próximos do Dia dos Pais aqui, né? E para mim tem sido um prazer muito grande viver esses últimos 58 anos contigo. E não podia ser diferente, porque tu é meu pai, casaste com a minha mãe, que morava do lado da tua casa, vizinho. Namorasse a vizinha, casasse e eu estou aqui, eu e os meus irmãos todos. Então, eu queria, nesse Dia dos Pais, agradecer muito tudo que a gente já viveu, que ainda vamos viver muito mais, né? E que eu espero que essa tua história, que é uma história de superação, que é uma história de dedicação, que é uma história de estudo, de evolução, de criatividade, possa inspirar quem nos ouve aqui, quem nos vê, né? Porque a gente sempre vai tentar buscar algumas pessoas que nos inspirem. E tu sempre me inspiraste, acho que tem condição de quem hoje está em dúvida se pode melhorar de vida, se pode crescer na vida. As pessoas, às vezes, ficam um pouco perdidas. Essa época que nós estamos vivendo é uma época muito difícil, porque tudo parece que conspira contra, mas se a gente tiver um pouco de fé, se a gente tiver um pouco de esperança e muita transpiração para estudar, para acordar cedo, para ir para a escola, para aprender, para preservar os amigos, as pessoas conhecidas, a vida se abre para qualquer pessoa. Não é um privilégio só de alguns. A gente nasce igual, nós nascemos iguais uns aos outros e as oportunidades aparecem. E acho que a tua história mostra um pouco disso, né? De alguém que saiu de uma situação que muitas pessoas ainda vivem, mas de uma situação difícil, e com muito trabalho e esforço conseguiu vencer na vida, criar os filhos, formar os 4 filhos iguais e continuar nessa estrada aí, fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito bem, filho. E olha, eu tenho... Todos eles me deram um orgulho muito grande, né? Todos eles. Por exemplo, teu irmão, vocês são 2 homens e 2 mulheres, né? Teu irmão está sendo promovido a coronel da Polícia Militar, não é? Muito criado bom. Aqui, nessa casa onde eu estou, onde tu fosse criado, não é? Aqui, coronel da Polícia Militar. Também experimentou uma boa parte da minha pobreza, não é? E que eu não sou um homem rico, mas que tenho o suficiente para continuar vivo, para viver com satisfação, querendo me deslocar para qualquer lugar, eu vou, não é? E ele é um coronel da Polícia Militar. A outra, tua irmã mais moça, advogada, não é? Tudo aqui, criado aqui. Essa foi mais moça, né? E tem a outra, né? Segunda, que também prefaciou o livro, né? Formada em design, uma ótima pessoa, excelente pessoa, né? Com a vida também já estabilizada, não é? Que bom. Isso é muito bom, isso me dá, assim, uma garantia enorme de olhar para trás assim, dizer, bom, prestei atenção na vida e deu certo, deu muito certo. E para dar certo era aquilo que eu estava falando. Tem, eu acho que esses 2 caminhos, para quem não é filho de rico, né? Esses 2 caminhos, né? Estudar e trabalhar. Não confio noutra coisa, não vejo outro caminho, né? Então, essa é a minha filosofia de vida. Meus filhos me ajudaram muito. Tu pensa que o exemplo partiu de mim? Está enganado, partiu de vocês. Vocês foram a minha luz, né? Tá bom. Sem dúvida. Bom, feliz Dia dos Pais. Aproveita aí e a gente vai se falando. Um beijo na mãe. E
eu acho que a gente ainda vai conversar muito, ainda vamos gravar outros vídeos juntos aqui sobre as histórias do blog. Eu vou escolher algumas lá para tu contar ao vivo aqui para o pessoal. Tem histórias maravilhosas. Não esqueça do Padre Gregório. Essa é fantástica. Essa tu vai contar. Esta parece uma invenção. Tá bom. Pai, tchau. Obrigado. Obrigado por ter participado. Um grande abraço. Um beijão, filho. Um beijão. Outro beijo. Outro beijo. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, essa foi a conversa com Simval Santos da Silveira, meu pai. E ele tem muitas outras histórias para contar. Se você quiser saber um pouco das histórias que ele escreve no blog dele, eu vou deixar o endereço do blog aqui. E se você chegou comigo até aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. E se você já foi inscrito, muito obrigado por estar caminhando com a gente nessa jornada. Um abraço e bom Dia dos Pais.